Olá amigos, 6 de fevereiro de 2014, retomamos a gravação dos nossos programas Legítima Defesa em Foco. Estamos começando o ano legislativo, esta semana na verdade começou a atividade legislativa, e este é um ano peculiar, um ano eleitoral. Então nós podemos ter razoável grau de certeza de que não serão propostas, votadas, postas em votação nas comissões, muito menos no plenário, legislações que possam ser consideradas polêmicas a prejudicar o projeto de reeleição do atual poder, especialmente o projeto de reeleição da atual detentora do mandato máximo da República, a senhora Dilma Rousseff. Ela se lembra muito bem do que aconteceu na campanha passada, quando ela tinha a eleição praticamente ganha, de acordo com as pesquisas de opinião em primeiro turno, e acabou se complicando porque não se mostrou publicamente contra o aborto e contra essas legislações que, na verdade, violam gravemente o fundamento da inviolabilidade da vida humana desde a concepção. E em termos de legítima defesa, não é importante, não é interessante para o governo provocar a votação ou a inclusão de matérias polêmicas pela mesma razão, talvez voltada para outros públicos, muito especialmente num momento em que até as matérias da grande mídia, conforme nós vimos até o final do ano passado, vão dando realce ao fato científico de que não existe correlação positiva entre o desarmamento da população civil e a queda da criminalidade, muito especialmente a queda dos homicídios dolosos. Ao contrário, existe uma correlação negativa. Até mesmo uma matéria já de última hora, no encerrar do ano, da BBC Brasil, assinada pelo jornalista Maurício Moraes. E a BBC Brasil não é nenhuma entidade armamentista, muito pelo contrário. Mais uma vez, faz notar o fato de que, comparando-se os ambientes do Brasil e dos Estados Unidos, há aqui no Brasil muito menos armas, em torno de 15 milhões de armas calculadas, enquanto que lá nós temos 270 milhões de armas de fogo em mãos dos cidadãos comuns, e o que acontece lá é que o índice de homicídios dolosos está em torno de 3 por grupo de 100 mil habitantes, enquanto que a média nacional do Brasil está em torno de 20 por grupo de 100 mil habitantes, 3 para 20. E lá tem 270 milhões de armas em mãos das pessoas comuns, enquanto aqui, calculadamente, porque os registros não são tão confiáveis, 15 milhões de armas em mãos dos cidadãos comuns. Ou seja, não há correlação alguma entre o armamento e a diminuição do crime. Há exatamente o contrário. O índice de criminalidade lá é baixo e cada vez mais reduzido. E o índice de homicídios é baixo exatamente porque existe o fator dissuasivo. O agressor sabe que a vítima potencial muito provavelmente terá condição de se defender, que a vítima potencial muito provavelmente estará armada e que ele poderá se dar mal na tentativa de praticar uma violência contra ela. Aqui no Brasil é exatamente o contrário, é simplesmente a confirmação científica do estudo de Tilot e Mustard, que produziu o famoso livro Mais Armas, Menos Crimes. E se nós tomarmos o ambiente dos estados do Nordeste brasileiro, então esse índice de 20 salta para 40, salta para 45, como no estado de Alagoas, especialmente na capital Maceió. Aliás, uma das capitais que mais se desarmou nas lacrimosas campanhas de desarmamento promovidas nos anos recentes pelo governo federal. Desarmou-se e produziu um efeito contrário ao esperado. Não por nós, porque nós sabíamos qual seria o efeito, mas esperado pelos defensores do desarmamento, especialmente os Zong Boys, que são ouvidos aí na grande mídia. Tem uma matéria recente da Folha de São Paulo, com 2 Zong Boys aí do Sul da Paz, falando as mesmas bobagens de sempre, sem fundamento científico algum, e provocando alguma preocupação no nosso meio. Senhoras e senhores, não se preocupem muito com essas pessoas que não têm profundidade e não têm lastro científico algum. Preocupem-se sim com o fato de que, apesar de tudo, elas têm espaço na grande mídia. Preocupem-se sim com o fato de que elas têm espaço lá no Senado Federal, através do mesmo senador Pedro Táxi, que melhorou bastante o anteprojeto de lei do novo Código Penal brasileiro,
mas continua a navegar nas águas turvas do desarmamento civil, dando espaço a Sou da Paz, Viva Rio, etc., e não dando espaço às pessoas que têm uma posição contrária e que têm dados científicos para sustentar essa posição. Aqui no estado de São Paulo, uma grande bobagem, a venda de armas de brinquedo foi completamente proibida. Como se isso tivesse necessidade de acontecer, uma vez que já existe a proibição na legislação federal. Mas aqui, votaram uma lei estadual que prevê multas e sanções para quem descumpri-la, trabalhando, atuando, para quê? Para o acovardamento da população do estado de São Paulo, para a eliminação da têmpera das crianças e jovens que têm inclinação pela carreira das armas e que nós precisamos preparar e estimular para no futuro defenderem a pátria, defenderem a população do estado de São Paulo e do Brasil. E os deputados fazem isso. O governador do estado, até curiosamente, havia vetado o projeto original, que tinha sido aprovado na Assembleia Legislativa. E o veto, numa jogada política muito rara, foi derrubado pela Assembleia Legislativa, como se estivessem os deputados a votar uma matéria de alta indagação, de alto interesse nacional. Para isso, senhores deputados estaduais, é melhor fechar essa Assembleia Legislativa, para votar legislaçõezinhas equivocadas como essa, que só trabalham contra a população, contra as pessoas comuns. Era melhor os senhores cerrarem as portas aí e irem praticar outras atrocidades em outra parte. E lá, na Câmara Federal, vamos ficar de olho no projeto de lei número 5.343 de 2013, que mais uma vez reitera a obrigação da inserção de um chip de identificação em todas as armas de fogo comercializadas no Brasil. Este é da deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás. Também outro já tinha sido aprovado na própria Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, infelizmente, no ano passado. Por que é que nós somos contra esse projeto? Por uma razão muito simples. Ele não é voltado para o controle da criminalidade. Bandido não se importa com o controle, com o chip. Bandido raspa a numeração, bandido elimina chip, bandido pratica crime, se apropria das armas. Bandido obtém todas as armas que quer, quando quer, através do tráfico internacional e ilegal de armas de fogo. Esse sim que tem que ser combatido. Esse tipo de projeto é para encurralar o cidadão comum, é para dificultar a vida da pessoa comum, que só quer ter o direito de possuir uma arma de porte no lar, ou às vezes uma arma de defesa no lar, ou às vezes portá-la para a sua defesa, para a defesa da família, para a defesa até da comunidade, da vizinhança. Um projeto que não serve absolutamente para nada, a não ser para tentar dar destaque aos autores dele, aí nos círculos do politicamente correto que infernizam o nosso país. Querem um resultado do desarmamento civil ou da dificuldade das pessoas em ter acesso às armas? Observem o que aconteceu recentemente, no final do ano, na Argentina, quando a polícia entrou em greve, especialmente lá na região de Córdoba, na província de Córdoba. A polícia entrou em greve por motivos salariais. O que aconteceu? Aconteceu apenas e tão somente que grupos, bandos, começaram a saquear todo o comércio, destruir as lojas, roubar tudo que havia pela frente e incendiar as lojas, sem que a polícia socorresse o cidadão comum. E muitos deles não podiam se socorrer a si mesmos, porque estavam desarmados. Mas os que estavam armados, esses se defenderam. É o caso do cidadão Rubem Lopes, de 50 anos, proprietário de uma loja de eletrodomésticos lá em Argüelles, lá ao norte da capital da província de Córdoba. Ele se defendeu à mão armada com tudo de que ele dispunha, para preservar o seu patrimônio, e conseguiu evitar a perda total dos seus bens, enquanto os vizinhos comerciantes perderam tudo que tinham. E aí eram apenas criminosos fichados, os que invadiram, saquearam? Não. Muitas dessas pessoas, e o depoimento dele é nesse sentido, eram pessoas da vizinhança, pessoas do bairro, pessoas conhecidas dele, pessoas que compravam na loja dele, mas que, em vista da anomia pela falta de presença policial, passaram a agir como criminosas. Esse é um dado interessante para uma análise sociológica mais profunda. Mas ele se defendeu, e ele conseguiu evitar o prejuízo total. Perdeu alguma coisa, mas conseguiu evitar o prejuízo total. É disso que precisamos. Capacidade de legítima defesa para as pessoas comuns, quando o Estado lhes falhe.
Aqui falam de desmilitarizar as polícias. Se isso acontecer, podem ter certeza, haverá uma greve geral de polícia instantaneamente no país inteirinho. E aí? Quem é que vai nos proteger? Se nós não podemos nos proteger a nós mesmos. Muito obrigado por sua atenção. Até o nosso próximo programa.